A primeira etapa, pessoal, era até a matriz diagnóstica, né? A primeira etapa até a matriz diagnóstica. Então tá aqui, ó, no canto esquerdo, matriz diagnóstica do Balance Scorecard. Aí, beleza, tem aqui o quadro da área financeira, aí tem aqui o gráfico radar, né? Nós conversamos na aula passada, e assim, as 4 dimensões com o seu próprio gráfico radar, e por último, o gráfico radar geral, né? Então é aqui que termina a primeira etapa. A segunda etapa inicia-se com a matriz SWOT. Eu comentei, Sala, que eu ia passar uma matriz SWOT de somatório para vocês. Mas como o trabalho tem extenso, eu não vou passar a matriz SWOT somatória, porque ia requerer mais tempo de vocês ainda, né? Então, não vou passar a matriz SWOT somatória. Eu vou passar a matriz SWOT simples, né? Mas para fazer a matriz SWOT simples, vocês precisam, claro, ter feito até a matriz diagnóstica. Eu vou abrir aqui o outro documento, que é a segunda etapa do planejamento estratégico. Aqui. Não quero esquecer essa tecla de atalho aqui, que é a janelinha para a direita, para fazer esse efeito aqui. Ó. Então tá ok. Aqui é a segunda etapa, a partir da matriz SWOT, a partir da matriz fofa, quase que não sai a palavra. Então, como nós vamos preencher aqui? Ó? Nós vamos começar olhando sobre os indicadores do financeiro. Nesse caso aqui, nesse trabalho, nós temos o primeiro indicador, fluxo de caixa. Qual que é o indicador? Qual é o indicador para o fluxo de caixa? Aliás, qual é o número do indicador do fluxo de caixa? Se eu segurar assim, melhora? Se eu segurar de jeito que melhora, vai ser ótimo, hein? Eu dar aula segurando assim. Vai ficar topíssimo. Deixa eu fazer uma gambiarra aqui. Consigo ver aqui. Como vai ser. E aí? Tá bom? Então tá jóia. Obrigado, Thaís. Então, olha só. O fluxo de caixa, deixa eu aumentar um pouquinho aqui do lado esquerdo, que eu acho que vai ficar melhor para vocês. O fluxo de caixa tem 5 indicadores. Esse grupo aqui marcou no indicador 4. O indicador 4 é ponto forte. Então, eu vou colocar ele dentro do forte. 4 e 5, forte. Neutro, 3. Fraco, 1 e 2. É assim, ó. Então, aqui ficou fácil, o resto ficou fácil. Ó. Contas a pagar, está no 3, então é ponto neutro. Lucratividade é 4, ponto forte. Rentabilidade é 3, ponto neutro. Beleza. E o resto aqui, apaga. Pode selecionar aqui, ó, e apagar. Fica assim. Tranquilo? Então, esse aqui é o preenchimento da análise interna da matriz SWOT. Você vai fazer isso com todos, ó. Organograma. O organograma está em processo, então eu vou aqui. Organograma é situação 1, é ponto fraco. Então eu coloco aqui, preencho o organograma do ponto fraco. Fluxograma também, fraco. Então eu coloco aqui. Então vocês vão copiando o indicador, ó. A organização da empresa é o 4. Então tá aqui, é forte. Por que forte? Porque 4 e 5, forte. Neutro, 3. Pontos fracos, 1 e 2. Para todos. Para todos. Então aqui é só preencher os quadrinhos para mostrar
para a organização onde estão, de certa forma, as fraquezas e as fortalezas, né? Ou os pontos fortes e os pontos fracos. Ok? Passando aqui da análise interna para a análise externa. Esses comentários aqui, ó, vocês podem deletar. Isso aqui é só um direcionamento, né? Então, aqui eu gostaria que vocês preenchessem pelo menos 3 ameaças e pelo menos 3 oportunidades para efeito de exercício, né? E vocês vão pegar um desses indicadores aqui, ó. Vocês vão poder pegar qualquer indicador desses aqui, aleatoriamente, e preencher com base no conhecimento que vocês têm da empresa ou têm do segmento. Detalhe, eu não quero que você faça assim, ó. Eu vou dar um Ctrl+C aqui nos aspectos econômicos e Ctrl+V. Agora eu vou dar um Ctrl+C aqui, não é isso que eu quero. Eu quero uma historinha. Eu quero uma historinha, né? Eu não sei ao certo o ramo de atividade dessa organização que está aqui, né? Mas eu vou fazer aqui uma ameaça vou preencher aqui uma ameaça e uma oportunidade aleatoriamente, só para vocês entenderem o que eu quero, né? Então, digamos aqui, ó, uma oportunidade para essa organização, de certa forma, o valor reduzido dos combustíveis no mês de março, no mês de maio de 2023, em função da revisão política de precificação da Petrobras. Então, isso aqui, de certa forma, foi uma oportunidade para o meu negócio. Por quê? Porque o meu produto, digamos que o meu produto sofre alteração para cima ou para baixo, dependendo do frete. Então, como o combustível foi reduzido, para mim foi uma oportunidade, né? Porque aí eu consegui mexer no preço do meu serviço, do meu produto para o meu cliente, né? Então, você tem que enxergar, olhar para a sua empresa e ver o que é oportunidade dentro desses aspectos aqui, ó, que eu sugeri, né? Ameaças, né? O congelamento de licitações municipais por denúncia de fraude. Digamos, veio aqui na minha cabeça agora, né? Vai que é uma situação sua, da sua empresa, né? Não é congelamento, a suspensão de licitações. Digamos que a sua empresa é uma empresa de licitações, né? Também trabalha com muitas licitações. E agora você foi prejudicado, uma situação externa à sua empresa fez com que você tenha que replanejar a sua organização para procurar mais clientes do segundo setor, digamos assim, porque o primeiro setor ali está com dificuldade, né? Então, isso aqui é análise SWOT. Tanto os aspectos internos, os aspectos internos estão relacionados à matriz diagnóstica, e a análise externa é um exercício, né? Uma previsão ou de certa forma, digamos, uma perspectiva do grupo em relação ao que pode acontecer em termos de ameaça e oportunidade, né? Caminhando aqui, a próxima etapa é a elaboração da matriz estratégica. Vocês percebem o seguinte, que eu tenho outros 4 quadrinhos novamente. Eu tenho um quadrinho aqui para atender a área financeira, eu tenho um quadrinho aqui para atender a análise, a questão de processos, eu tenho um quadrinho aqui para atender a perspectiva de cliente, e eu tenho um quadrinho aqui para atender a perspectiva de crescimento e aprendizagem, né? Então, eu tenho um quadrinho aqui para atender
cada uma dessas perspectivas que a gente vem trabalhando desde o início do planejamento estratégico, né? Então, vou pegar aqui a questão... tem alguém pedindo para entrar aqui, deixe me alternar. Pronto. Então, aqui eu tenho que voltar para o quadro financeiro. Então, olha só, pessoal, como que eu vou preencher a minha matriz estratégica? Primeira coisa, eu vou copiar o indicador. Vou copiar o indicador para eu fazer tudo correlacionado, né? Então, aqui eu estou planejando primeiro o indicador financeiro, né? Olha só, essa empresa apresentou o indicador fluxo de caixa com pontuação 4. Então, essa empresa tem um pouquinho ainda para melhorar, né? Vamos entender o que ela precisa melhorar, então. O 4 aqui. A empresa está gerando um fluxo de caixa positivo, onde as entradas de recursos estão superando as saídas. Ok. Agora, vamos ver o que a situação 5 é melhor que a 4. A empresa está em uma excelente situação financeira com um fluxo de caixa muito positivo. Tá. O que eu posso fazer, né, para alcançar o objetivo 5? Aqui nós vamos ter que fazer um objetivo bem criativo, né? Por quê? Porque o 4 está bem próximo do 5, né? Então, nós vamos ter que elaborar aqui um objetivo, uma estratégia e uma meta, justamente para a gente conseguir sair do 4 e ir para o 5, mesmo que o 4 esteja muito próximo do 5, né? Então, vamos ver aqui, ó. Vou colocar, vai ficar em amarelo mesmo, para ficar como exemplo, né? Investir recursos de investir em bolsa de valores, recursos financeiros em caixa. Ou nós podemos escrever de uma outra forma, né? Vou deixar assim só para a gente compreender na perspectiva da minha proposta, né? Se cada um de vocês fossem preencher, talvez vocês preencheriam diferente, né? Então, investir em bolsa de valores, recursos financeiros em caixa. Aqui, qual que é a minha estratégia? A estratégia é investir no tesouro, bom, vamos ver aqui. Investir em bolsas com promessas de crescimento no longo prazo. A meta, ter ganho de capital com juros de 1,5% ao mês. Quem vai ser responsável por ir atrás disso aí? O diretor financeiro. Prazo, vamos colocar aqui final de cada mês. Cada 30 dias, né? Todo dia 30 de cada mês. O custo, meu custo que digamos que seja de R$2.000 ao mês com consultoria financeira. Tem que ser criativo, viu, para colocar isso aqui agora. Apertou aqui a muleira. Então, o que eu tenho que fazer aqui?
eu tenho... O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que elaborar um objetivo, eu tenho que colocar uma estratégia. O que é a estratégia? A estratégia é a operacionalização do objetivo. Nós temos que tomar muito cuidado para a gente não misturar o objetivo com a estratégia. A estratégia, ela é mais ampla, né? A estratégia, ela é mais... o objetivo, desculpe, ele é mais amplo. A estratégia é mais específica, né? Aqui eu poderia colocar o nome das empresas que eu investiria, seria até melhor, né? O nome das SAs que eu investiria aqui, ó, seria mais interessante, né? Seria mais específico ainda, né? Ou na categoria, né, do investimento. Então, aqui poderia ser mais específico ainda do que eu coloquei. Mas aqui, a proposta é vocês entenderem que eu tenho que pensar como que eu vou tirar a minha situação do 4 e trazer a minha situação para o 5. Né? Então, aqui é a minha tentativa de tirar a empresa do 4 e levar a empresa para o 5. Flávio, e se a minha empresa já está no 5? E se a minha empresa está no 5? Deixa eu ver aqui se tem alguma situação que ela está no 5. Aqui, ó. Achamos uma situação aqui no 5, ó. Vamos lá, no desenvolvimento de produtos. Desenvolvimento de produtos, tá aqui, ó. Seguinte. Faltou... Ah, não, tá? Ele colocou desenvolvimento de produtos dentro de processo, tá? Pode ser assim. Pode ser que encaixe, sim, dependendo do contexto ali, pode ser que encaixe. Então, aqui, ó, a empresa está no 5. O processo de desenvolvimento de produtos é altamente eficaz e promove inovação. Então, qual é o objetivo que eu colocaria aqui? Né? Manter as estratégias atuais para a inovação de produtos. Né? Isso aqui é a manutenção da estratégia que eu venho utilizando. Então, eu não vou mudar absolutamente nada. Né? Então, esse é o meu objetivo. A estratégia é manter a metodologia vigente e os recursos destinados para o desenvolvimento de produtos. Então, aqui, qual é a meta? Manter o resultado obtido em inovação. Manter 100% do resultado obtido em inovação. Por que eu quis enfatizar aqui o 100%? Porque meta tem que ter mensuração. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Eu também coloquei uma mensuração aqui, ó, na área financeira. Então, eu tenho que ter mensuração. Qualquer que seja a minha estratégia, ela tem que ser medida, né, para eu ter um norte. Então, como que eu vou saber aqui o que é 100% do resultado obtido? Eu olho para o resultado que eu tenho e a empresa, o departamento tem que conseguir atingir novamente. Né? O responsável aqui, departamento de inovação. Né? O prazo, aqui o prazo nós podemos colocar no desenvolvimento, na apresentação, né? Relatório, lançamento, cada produto. Não tem um prazo específico. Então, o que a gente coloca que vai ser na apresentação. Né? O custo,
digamos aqui que o custo se mantém, né? Mantém o praticado, porque aqui a gente não tem um número, né? Mas se a gente tivesse um número aqui, nós poderíamos colocar que o meu departamento de inovação tem um custo de R$15 mil mês, né? Que é o custo, ele se mantém. O que é importante a gente entender aqui? Que nós vamos ter que elaborar um objetivo, uma estratégia, uma meta. Nós vamos ter que fazer aqui digamos, um plano de ação para cada indicador. E são os mesmos indicadores que vocês fizeram lá na matriz diagnóstica. Os mesmos. Ctrl C, Ctrl V, os mesmos. Ok? Ok. Beleza. Continuando, nós vamos agora para o mapa estratégico. Aqui não vou precisar mais apesar que vai ser interessante manter ele aqui abertinho, a matriz diagnóstica. Nós vamos agora para o mapa estratégico. Veja, na etapa anterior, nós colocamos, no mínimo, um objetivo para cada indicador, né? E aqui nós fizemos um plano de ação, né? O 5W2H. Nós fizemos ele mais enxutinho aqui, né? Mas nós fizemos aqui um 5W2H. O que é interessante agora, visualmente, para a empresa? Perceber as correlações entre as perspectivas ou dimensões, né? Uma hora eu falo perspectiva, uma hora eu falo dimensão, mas vocês já entenderam que a perspectiva e as dimensões são a base aqui do Balance Scorecard, ou seja, as 4 perspectivas: financeiro, processo, cliente e aprendizagem e desenvolvimento, né? Então é interessante a gente ver aqui um desenho, né? Eu coloquei para vocês aqui um modelinho de um mapa. Tá aqui, ó, ficou estourado aqui, né? Não dá para ver direitinho. Ficou estourado, mas aqui, ó, vou explicar de maneira geral para vocês entenderem. Aqui eu tenho a perspectiva financeira, aqui eu tenho a perspectiva cliente, aqui eu tenho a perspectiva dos processos internos e aqui eu tenho a perspectiva, né, da aprendizagem. Aqui eu tenho uma outra perspectiva ainda, mas aqui adaptada à organização. Não se aplica para nós, né? Se aplica para nós, são só os 4 iniciantes. O que eu tenho aqui dentro das caixinhas verdes? Os objetivos. E essas setinhas que estão aqui, elas estão correlacionando, né? Quer dizer, esse objetivo aqui tem correlação com esse. Esse objetivo aqui tem relação com esse, né? Tem algum tipo de relação. Isso é importante a gente perceber, né? Que existe relação, né? Eu vou pegar aqui Todo mundo aí conhece o Canva, não conhece, gente? Vocês conhecem o Canva? Deixei ele abertinho aqui, ó. Quem não conhece o Canva, depois vocês podem acessar o Canva aí do computador de vocês, fazem um cadastro gratuito, né? O Canva é gratuito. Você faz um cadastrozinho ali no Canva, aqui, ó. Vou colocar o link aqui para vocês, ó. Deixa eu bater o papo aqui. Aqui, ó. O link do Canva, ele é gratuito. Só que essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês, infelizmente, ela não é gratuita. Por isso que eu tenho uma alternativa aqui, né? Ela tem algumas restrições, né? Porque eu pago aqui eu uso bastante, né? Então eu pago a mensalidadezinha aqui pro Canva. Então, mas olha só, para ficar bonitinho, né? Eu vou mostrar para vocês aqui no Word, mas para vocês perceberem que tem jeito de ficar bonitinho, ó. Aqui tem um modelinho pronto, ó, do Canva. Ó. Pode falar, Marta. Professor, o senhor não usa o e-mail institucional? Eu uso. No e-mail Realmente institucional. é gratuito.
Não, ele é gratuito para muitas coisas, mas tem algumas ferramentas que ele não disponibiliza gratuitamente. Tenta no seu e agora para você ver. Essa aqui, por exemplo, ela não é disponível gratuitamente, ó. Só algumas ferramentas que elas são disponíveis gratuitas. Essa aqui não é. Quando você clicar ali, ó, personalizar o modelo, ele vai pedir para você pagar. Mas é porque aqui eu já pago, né? Mas ele tem muitas, assim, digamos, muitos usos gratuitos. Né? Interessante. Então, aqui só para vocês perceberem aqui, ó, que tem jeito de fazer. Professor, Oi. o que a Márcia quis dizer é que com o e-mail institucional você consegue tudo gratuito, porque é estudante. Mas pode tentar lá. Não tem mais essa opção, não. Tenta lá para vocês verem, porque esse aqui vocês não vão conseguir, não. Mas se conseguir, maravilhoso, né? Porque eu tentei antes aqui, eu achei que eu estava logado na minha conta paga, e eu estava logado com o da UFT e não estava acessando. Acessa algumas. Tem que fazer um cadastrinho antes mesmo. Tem que fazer um cadastrozinho. Eu vou fazer diferente. Eu vou seguir aqui apresentando no padrão no Word e depois eu mostro que tem jeito de ficar bonitinho. Eu vou ser funcional primeiro e depois eu vou ser, digamos, mais assim, estético. Né? Vou ser funcional primeiro. Então aqui, ó, esse mapa eu fiz no Word, sabe? Tá vendo um monte de rabisqueira aí? Inclusive, tá postado para vocês esse aqui também. É na etapa 8. Mapa estratégico balanço scorecard. Então aqui, o que nós vamos fazer? Ó, acho que aqui agora não vou precisar mais de você. Vou fechar, então. Não vou precisar mais dele. Vou usar só essa página. Agora eu vou ter que dividir aqui só para eu dar um Ctrl+C e um Ctrl+V. Eu vou lá na minha matriz estratégica, tá aqui, ó. Né? Aqui em cima eu estou na matriz estratégica, que é o 7, e aqui embaixo eu estou no 8, né? Deixa eu ver se é o 8 mesmo. Estou no 8, que é o mapa estratégico. Ó. Então, olha só. São 4 bolinhas. Cada bolinha eu vou colocar um objetivo. Então, ó, esse objetivo aqui, eu vou colocar aqui dentro da minha bolinha. Vou selecionar aqui, vou diminuir a fonte para caber. 8 melhora. 6 melhorou. Pequenininho, né? Então, o meu objetivo financeiro aqui, ó, um dos objetivos financeiros, deu certo. Coloquei. Agora é colocar os demais, né? Então, eu vou colocar aqui o segundo objetivo financeiro, que vai estar aqui, o terceiro, o quarto, né? Aqui tem alguns exemplos, né? Aqui tem alguns exemplos. Deixa eu ver aqui o que ele está querendo dizer aqui para a gente ler certinho. Então, veja. Depois que eu tiver preenchido todos os objetivos das perspectivas, eu vou tentar fazer a relação entre eles. Né? Eu vou tentar fazer a relação entre eles. Ó. Será que este objetivo aqui comunica com esse? Se comunicar, eu vou fazer uma relação aqui entre eles. Né? Deixa eu ver onde que está a setinha aqui. O que é bom de Word para lembrar rapidamente. Eu acho, mas eu tenho que procurar. Vou fazer de outro jeito. Não estou achando que eu vou fazer de outro jeito aqui, ó. Professor,
Tá lá em formas. Ah, eu fiz aqui. Tem forma? Isso. Do lado do ícone de imagens. Aqui nessa página mesmo? Que eu não tenho aqui, né? Isso. Isso. Forma. Do lado do ícone de imagens. Olha aqui, quase que me engole. Obrigado, hein, Maria? Mas foi a Maria? Foi? Isso. Obrigado. De nada. Então, olha só. Se essa aqui tiver relação com essa aqui, ó. Vou fazer certinho aqui, ó. Relacionando as duas. E assim eu vou brincar com o meu mapa. E assim eu vou brincar com o meu mapa todo, né? No final, ele vai ficar um mapinha interativo, né? Então, ele pode se relacionar entre né? Intraperspectiva, ele pode se relacionar interperspectiva, né? Aqui não tem problema passar uma seta na frente da outra. O importante é tentar aqui, nesse mapa, você conseguir mostrar que os seus objetivos se relacionam. Agora lá vamos para a tristeza, né? Fez todo o planejamento estratégico, lindo. Você, sua empresa, você consultor, ficou lindo o seu planejamento estratégico. Trabalhou ele assim de maneira muito árdua. Aí vocês chegam aqui no mapa e simplesmente não conseguem relacionar os objetivos. Olha o tamanho da frustração. Frustração enorme, gente. Flavio, o que tem que ser feito? Olha, se eu fizesse parte da comissão junto com vocês, nós íamos ter que fazer adaptações para a gente conseguir fazer com que a empresa se relacione entre as perspectivas, para não ficar perspectivas isoladas. Não, seu planejamento estratégico vai ficar um corte-recorte ali, sem propósito. Então, é importante ter relações. Isso que é muito importante, né? Agora, quer fazer esse mapa? Até aqui está tudo ok? A impressão que eu tenho é que eu estou falando rápido. Tá ok, professor. Tá ok? Tranquilo, professor. Então, olha só. Aqui eu tenho o meu mapa. Aqui eu tenho o aspecto visual. Isso aqui é para ficar bonito? Nossa, tem que ficar bonito, né? Por isso que quando você estiver fazendo na prática, na sua organização, você vai contratar um design, né, para fazer isso aqui, para ir dentro do portfólio da empresa, para você encaminhar para os departamentos, né? E aí o Canva é uma das ferramentas, né? Simples que tem jeito de fazer isso, mas tem outras ferramentas ainda mais robustas do que o Canva, né? Do que o Canva para fazer isso. Então aqui é a mesma coisa. Aqui você vai, se alguém quiser fazer ou tiver acesso, aqui vocês vão colocar, ó, né? Aprendizagem e desenvolvimento, ou desenvolvimento e aprendizagem. Aqui vocês vão colocar os objetivos, né, dessa área. Vai renomear, ó, né? Vai renomear tudo. Você pode pegar e você pode trocar, né? Você pode pegar isso aqui e trocar, mandar lá para cima, né? Aqui você pode tirar, né, fazer relação positiva ou relação frágil, né? Ó, tem jeito de você ir mexendo, ó. Quer deletar uma setinha dessa aqui que não tem relação? Entra aqui, deleta, né? E aqui, ó. Então aqui é cliente. Processo. Financeira. Né? Aqui você pode colocar o nome da sua organização aqui, ó. Né? Você pode colocar mapa, DSC. Então tem jeito de mexendo. Ir mexendo, ir fuçando, ir fazendo bonitinho, né? E aí se você tiver acesso, dá um Ctrl+C e um Ctrl+V e vem para cá. Né? Coloca no seu trabalho aqui um mapa bonitinho e tire esse do Word feio. Mas se você não tiver acesso, aí você vai no Word feio mesmo. Que é uma opção.
Aí, isso aqui tudo, ó, pode deletar. Isso aqui é tudo orientação, ó. Pode deletar, vai ficar direto aqui no mapa estratégico. Certo? Tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo. Então tá. Vamos aqui para a próxima etapa. Então eu deixei esse mapinha aqui. Se ele não ajudar, você pode deletar. Isso aqui não precisa ir para o trabalho final, não. Né? O orçamento, né? Você vai lá na matriz estratégica, está aqui em cima. Você vem aqui na matriz estratégica e é o quadrinho orçamentário simples, né? Você pega aqui, ó, o custo que você vai ter de cada estratégia, soma e coloca aqui, coisa simples. Depois coloca o de processo, de cliente, de aprendizagem e coloca aqui o total, né? Sempre à luz da matriz estratégica, né? Dentro dessa perspectiva de custo. E a última etapa do planejamento estratégico, que é a análise GUT, ou matriz GUT, né? Nós vamos novamente olhar lá para... Só que agora nós vamos olhar para a matriz estratégica, né? Nós vamos sempre pegar aqui, ó, a estratégia. Eu vou dar um Ctrl C na estratégia. Nós vamos ter 4 quadrinhos aqui também. O primeiro quadrinho financeiro, o segundo processo, o terceiro cliente, sempre relacionado. Vocês estão vendo que desde o início, desde a matriz diagnóstica, passando pela SWOT, tudo relacionado. Nenhuma etapa é isolada. A única etapa que foi de construção foi a primeira, né? Então aqui, a estratégia, né? Coloca aqui a minha estratégia, né? Tem outros modelos que eu até tinha aqui, ó, para ficar mais assim evidente a relação. Então eu colocava aqui o indicador para não ter erro, sabe? Você fica à vontade. Se vocês quiserem incorporar aqui mais essa aqui, ó. Né? Então aqui, ó, eu já dava um Ctrl C e Ctrl V aqui no indicador e aí vem tudo certinho. Fica à vontade se quiser colocar. Não é obrigatório, não. Mas só para ficar bem relacionado. Então tá. Como que a gente faz para preencher aqui essa matriz GUT? A matriz GUT, ela é uma matriz de priorização. Uma matriz de prioridade. Digamos que nós temos aqui, no final de tudo, de um planejamento estratégico, digamos que a gente tem aqui, sei lá, 50 estratégias, que não será o nosso caso. O nosso caso é que nós teremos 16. Mas digamos que nós temos aqui, no final de tudo, 50 estratégias de um plano real, prático. Qual a metodologia que a gente adota para dar prioridade? Temos várias formas de dar prioridade. Algumas destas é pela data, né? Algumas pelas datas. A prioridade é a data. Outra estratégia é a matriz GUT. Outras técnicas ou metodologias, digamos assim, né? Pode ser por custo. Mas a questão é criar uma metodologia, desenvolver uma metodologia para priorizar algumas estratégias, né? Nesse caso aqui, nós vamos utilizar a matriz GUT, né? Só para a gente entender como que ela funciona, provavelmente vocês já conhecem essa ferramenta aqui, mas para a gente alinhar a forma de uso dela, né? Então, olha só, quando eu olho aqui para a gravidade, para o G gravidade, como que eu uso? Primeiro eu olho para a estratégia. Investir em bolsas com promessa de crescimento no longo prazo. Para esta estratégia, temos que fazer uma ação rápida. Ou os prejuízos ou dificuldades serão extremamente graves, eles serão muito graves,
serão graves, pouco graves ou sem gravidade? Tem que fazer essa reflexão no grupo. Eu vou dar um chute aqui e vou colocar 3. Serão graves. Agora nós vamos para a urgência, né? Olhando novamente para a estratégia, né? Para esta estratégia, é necessário uma ação imediata? É necessário alguma urgência? O mais cedo possível? Pode esperar um pouco essa estratégia? Não tem pressa. Então a gente olha aqui os pontos, novamente, olhamos para os pontos, e eu vou colocar aqui que é o 4, com alguma urgência. Tendência. Olhando para essa estratégia. Se nada for feito, o agravamento será imediato. Vai piorar a curto prazo. Vai piorar a médio prazo. Vai piorar a longo prazo. Não vai piorar. Ou pode até melhorar. Eu vou colocar aqui que vai piorar no curto prazo. Pronto. Algumas metodologias pedem para você multiplicar, outras pedem para você somar, né? Eu, como sou bom de conta, vou fazer somatório, né? 4 com 3, 7. Com 4, hein? Quem é bom de conta? Acho que 11, professor. Você acha que é 11, né? Oh, parceiro do Flávio. Então aqui, ó. Essas horas aí é melhor não ter tanta certeza. Então aqui, o que será feito? Isso aqui para todos. O segundo indicador do fluxo lá da área financeira, né? Outra estratégia. E aqui nós vamos fazendo uma brincadeirinha aqui com os números, né? Vamos fazer uma brincadeirinha com os números aqui, mas metodologia aqui, ok, né? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Aqui. Aqui vai dar. E temos uma brincadeirazinha aqui, né? Uma brincadeira. Então tá. Temos aqui os 4 indicadores da área financeira, para cada indicador sua estratégia. E temos aqui a pontuação de cada estratégia, atendendo a legenda da matriz Gucci. Agora, o que faz sentido? Faz sentido eu começar pela estratégia que tem maior pontuação, não é? Por quê? A estratégia que tem maior pontuação, ela tem maior prioridade, né? Então, o que eu faço aqui, ó? Eu seleciono, né, a minha planilha aqui só na parte de números. Vamos ver se vai dar certinho aqui. Vou aqui no A a Z, né? Vou classificar aqui, cadê? Vou ver se ele vai autorizar aqui a última coluna, né? E vou colocar no decrescente. Não deu certo, aconteceu alguma coisa, sempre acontece. Vamos ver aqui se os espaços que estão criando problemas. A gente tira todos os espaços. Novamente. Seleciono aqui. Vou no A a Z. Vou na coluna 6. Decrescente. Agora foi. Agora deu certo, ó. Então aqui a minha prioridade é o somatório 12. Tranquilo aqui? Ficou claro? Sim. Sim, professor. Ok. Então eu faço isso para todos. E no finalzinho, uma conclusão. Uma conclusão, um fechamento do que foi o planejamento estratégico, né?
né, de como que isso aqui seria se fosse de fato implantado em uma organização, quais serão os principais resultados para a empresa, né? A gente fecha aqui com a conclusãozinha e o planejamento estratégico fica pronto. Olha que maravilha!